Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Megawatt. Eu sou Rodrigo Polito, jornalista da plataforma, e hoje vamos falar sobre a reforma tributária e seus efeitos para o mercado de energia. Para tratar do assunto, conversamos com André Edelstein, sócio do Edelstein Advogados, escritório especializado em regulação e tributação de energia. Mais uma vez, nosso podcast foi gravado à distância, devido às medidas de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Espero que gostem. Bom, André, obrigado pela oportunidade de conversar com a gente. Queríamos saber um pouquinho em que pé está a discussão da reforma tributária no Congresso. Oi, Rodrigo, tudo bem? É um prazer estar com você, com a sua audiência. Sou consumidor assíduo aí dos produtos da Megawatt, então é um prazer estar do lado de cá dessa vez. A reforma tributária, ela se iniciou em 2019 com duas propostas de emendas constitucionais, as PECs 45 e 110, que vinham tramitando no Congresso Nacional. E esse ano fomos surpreendidos por um projeto de lei proposto pelo Poder Executivo, o PL 3887 de 2020, trazendo aí uma parte da reforma tributária aventada pelo governo federal, que é a criação da CBS substituindo o PIS e COFINS. Essa iniciativa do Poder Executivo deu uma chacoalhada num tema que vinha tramitando a passos não lentos, mas a passos moderados. E, com isso, teve uma movimentação muito grande nos últimos meses, não só nas articulações políticas, mas também da sociedade como um todo. Foi criada uma comissão mista para se analisar esses projetos entre as duas casas, Câmara e Senado, cujo prazo de vigência dessa comissão se encerra agora no dia 10 de dezembro. A gente teve um avanço grande, como coloquei, quando o Poder Executivo trouxe esse PL, mas teve uma suspensão aí, uma diminuída do ritmo dos trabalhos nesse período eleitoral. A gente espera que agora, após o dia 29 de novembro, com a realização do segundo turno, isso venha a ter uma nova movimentação. E ontem mesmo, foi dia 25 de novembro, para quem nos escuta depois, teve manifestações do ministro Paulo Guedes dizendo que esse tema aí voltará à tona depois justamente das eleições. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. André, o que impactos que a reforma tributária pode trazer para o mercado de energia? Olha, Rodrigo, com relação ao setor em si, a gente imagina que a tendência é que haja um aumento da carga direta em razão das operações da cadeia de energia em si, e também da redução dos atuais benefícios, da extinção dos atuais benefícios fiscais. Com relação aos impactos da operação em si, a gente enxerga um aumento principalmente para quem está no começo da cadeia. Então, quando a gente fala de geração, fala de transmissão, são setores que têm pouco crédito, têm poucos insumos, então a gente não tem uma perspectiva de utilizar créditos para abater das alíquotas que virão a ser instituídas. Quando a gente fala, por exemplo, de PIS e COFINS, muitos projetos hoje estão estruturados no regime de lucro presumido, cuja carga das operações de PIS e COFINS é de 3,65, somando as duas alíquotas, e a previsão é de um aumento da CBS, substituindo o PIS e COFINS, um aumento dessa alíquota para 12%, com direito a créditos. Mas quando a gente está no começo da cadeia, os créditos são muito reduzidos. Então, é inevitável aí que esses agentes vão sofrer um aumento aí na cabeça. Tem aí, com relação à CBS, também dois outros possíveis impactos que alcançam especificamente os geradores. A gente tem alguns geradores que têm contratos antigos, celebrados antes da mudança do regime de PIS e COFINS para o regime não cumulativo. Então, contratos que foram celebrados no regime antigo, cuja alíquota era de 3,65, houve uma exceção a esses contratos, então há contratos de venda de energia que continuam sendo tributados com base na alíquota de 3,65, embora a empresa, para suas demais receitas, esteja sujeita à alíquota de 9,25, para esses contratos a alíquota continuou sendo antiga e com a mudança, com a instituição da CBS, deixará de existir então essa exceção e as receitas relativas a esses contratos também passarão a ser tributadas
com base na alíquota de 12%. E terceiro impacto direto dessa mudança do PIS/COFINS para a CBS alcança as operações realizadas no mercado de curto prazo. Hoje a gente tem um regime especial para essas receitas decorrentes de operações no mercado de curto prazo, em que também se permite, com relação ao PIS e COFINS, que essas receitas sejam tributadas com base na alíquota somada de 3,65%, extinguindo-se o PIS e COFINS e sendo substituído pela CBS, não há previsão de que esse regime especial continue sendo mantido. Então, também essas receitas passariam a ser tributadas com base na alíquota de 12%, o que alcançaria não só geradores que estão no mercado de curto prazo, mas também agentes de comercialização. Como é que ficam os contratos existentes, dado que é um imposto, isso pode influenciar os contratos que já existem, né? Certamente, Rodrigo. Essa vai ser uma outra discussão, reflexo das consequências da reforma tributária. Com relação aos contratos de venda de energia decorrentes de leilão, a gente imagina que isso deve ser levado para a ANEEL. Os agentes vendedores que estruturaram seus projetos confiando no regime tributário atual, certamente vão querer repassar esse aumento da carga por custo dos seus PPAs. E isso, tratando-se de contratos regulados, é competência da ANEEL. Já há alguns precedentes nesse sentido. A ANEEL já enfrentou situações parecidas com essa e imagino que esse assunto também deve ser definido pela agência. Por outro lado, em relação aos contratos privados, os contratos celebrados no ACL, há que se observar aí a regra prevista, a alocação de riscos prevista em cada contrato específico. Aí depende aí de como foi feita essa negociação, de como está redigido o contrato, entender se esse risco é do comprador, se é do vendedor. Enfim, acho que vai ser uma briga aí ombro a ombro em cada contrato para entender para quem que fica esse risco. E para novos projetos, a gente pode esperar que novos projetos do setor possam ter um custo mais caro por causa dessa mudança tributária? Certamente também. Hoje a gente tem um modelo bastante utilizado no setor, que é a estruturação de projetos menores, falando de geração especificamente, projetos menores, por um incentivo regulatório que até pouco tempo permitia conceder o desconto do fio para empreendimentos que estivessem até 30 megas, então muitos projetos se estruturaram dessa maneira e isso propicia, como reflexo, a tributação de PIS e COFINS com base no lucro presumido. Com a extinção do lucro presumido e a consequente mudança do regime de PIS e COFINS atual, de 3,65% para 12%, certamente vai ter um impacto aí no preço dos novos leilões de energia. Um outro aspecto que também vai afetar os novos projetos é a provável extinção do REID. O REID é um benefício que alcança toda a infraestrutura, todo o CAPEX praticamente, da ordem de 9,25%, então é um desconto bastante significativo. Todos os empreendedores contam com esse benefício e, sendo o PIS/COFINS substituído pela CBS, sem a previsão de continuidade do REID, certamente vai ser aí também um outro impacto que deve afetar o preço dos projetos. Além disso, com relação especificamente à IBS, que é o imposto previsto nas propostas de emenda constitucional, substituindo os atuais tributos que existem sobre consumo, tem que se lembrar que esse IBS extinguirá os atuais benefícios fiscais. Então, hoje a gente tem para a cadeia eólica, solar e até para projetos hídricos algumas isenções que atingem equipamentos utilizados para a construção desses projetos. A gente tem 2 convênios que tratam disso, o convênio 101 de 97 é um deles, e isso será extinto, o que afetará automaticamente, então, o custo desses equipamentos utilizados para esses projetos de geração. Bom, resumo da ópera, André, assim, uma coisa que o mercado sempre elogiou na reforma tributária é a simplificação. Por outro lado, a gente vai ter um aumento de tributo para o setor. É isso mesmo. A declaração anunciada da reforma tributária é uma simplificação. E, de fato, hoje o regime é muito complexo. A gente tem uma série de discussões administrativas e judiciais envolvendo a aplicação dos tributos existentes, envolvendo, por exemplo, o que é insumo e o que não é insumo para efeitos de crédito. É uma litigiosidade enorme
que a reforma propõe uma simplificação, tornando praticamente tudo como crédito, mas isso não vai ser neutro, né? Alguns agentes vão sofrer com essa mudança, principalmente quem está, como eu falei, no começo da cadeia e que não tem créditos. Então, o setor de energia, nesse aspecto, fatalmente será penalizado. André, obrigado pela oportunidade de explicar um pouquinho para a gente de reforma tributária e dos impactos para o mercado de energia elétrica. Um abraço. Ô, Rodrigo, eu te agradeço. Foi um prazer estar contigo e com toda a audiência qualificadíssima da Megawatt. Até a próxima. E este foi o nosso podcast desta semana. Até a próxima, pessoal.